Bom dia, oitavos anos. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 6/10. Aula de língua portuguesa, período composto por orações coordenadas e orações subordinadas. Caderno de atividades, página 21. Então, o último conteúdo que nós estudamos foi o estudo do período composto. Nós sabemos que é um período porque possui uma oração. Sabemos que o período é composto porque ele possui mais de uma oração, ou seja, 2 ou mais verbos. E a partir dessa ideia do período composto, nós vamos ter duas classificações para o período composto, que pode ser composto por coordenação ou composto por subordinação. Como assim? Vamos entender primeiro os nomes. Período composto. Composto porque eu tenho mais de um verbo, então eu tenho 2 ou mais verbos. Por coordenação, vamos entender o que é algo coordenado. Vamos pensar no papel da coordenação aí na escola. A coordenação, ela organiza as coisas. Então, quando o período é coordenado, eu digo que as orações estão organizadas, de modo que são independentes, mas uma organiza-se junto com a outra, e todas as duas possuem sentido completo, por isso que são independentes. Quando eu digo que o período é composto por subordinação, é composto porque tem mais de uma oração, e é subordinado ou por subordinação. O que é algo subordinado? Um depende do outro, não é isso? O empregado é subordinado ao patrão, então ele deve explicações ao patrão. Na oração subordinada é assim também. Você tem uma oração que é principal e a outra oração que é subordinada, que ela só existe por causa da primeira. Ela depende totalmente da primeira para existir. Como assim? Se eu tenho na coordenação uma relação total de independência, na subordinação eu tenho a ideia de dependência. Se eu separar as duas orações, uma existe, a outra não. Por exemplo, comprou e leu o livro. Vamos colocar um sujeito aqui na frente para ficar mais fácil. Carla. Carla comprou e leu o livro. Vamos separar as duas orações. O meu sujeito é o mesmo, é Carla. Carla fez duas coisas. Ela comprou e ela leu o livro. Então, eu posso dizer, Carla comprou o livro, ponto. Carla leu o livro, ponto. Eu tenho duas informações, duas orações independentes, portanto, eu tenho um período coordenado, porque se eu separar, eu entendo a mensagem das duas orações. Isso é um período composto por coordenação. Observem que o sujeito é o mesmo, estamos falando da mesma pessoa, mas estamos dando informações diferentes sobre o mesmo sujeito. Julie comeu, mas continuava sentindo fome. Julie comeu, Julie continuava sentindo fome. Eu tenho duas informações sobre o mesmo sujeito. Quando eu separo as orações, elas existem. Maria Luísa chegou atrasada porque perdeu o horário. Maria Luísa chegou atrasada, Maria Luísa perdeu o horário. Então, eu juntei essas duas orações por meio da conjunção por quê. Assim como eu juntei as duas informações de Julie, Julie comeu, Julie ainda tinha fome, por meio da conjunção mas. Assim como eu fiz aqui, ó. Carla comprou um livro e Carla leu o livro. Então, esse e é a minha conjunção. Quando o período é coordenado, você pode separar as orações tranquilamente, porque as orações elas são independentes. O que une as duas orações é uma conjunção. E aí nós já estudamos ano passado as conjunções coordenadas. Vocês vão lembrar que nós vimos que as conjunções podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Foi conteúdo estudado ano passado. Então, as conjunções coordenadas formam para a gente as orações coordenadas. Quando eu tenho um período composto por subordinação, você não pode fazer essa separação do período. Descobrimos que ele mente. Nossa primeira oração é descobrimos. Na segunda, ele mente. Mas observem que o sujeito da primeira é nós. Na segunda, o sujeito é ele. Então, eu tenho duas orações totalmente dependentes, vamos dizer assim, porque dependem de um sujeito diferente, dependem de informações diferentes,
e elas precisam ser ligadas por meio de uma conjunção subordinada. Então, eu digo, descobrimos. O quê? Quem descobre, descobre alguma coisa. Se eu só dissesse para vocês assim, nós descobrimos. Vocês não sabem o que nós descobrimos. Então, há uma relação aí de dependência. Precisa do complemento. Descobrimos o quê? Que ele mente. E observem que nós completamos a primeira oração com uma nova oração. Que ele mente. Então, você tem aí uma relação total de dependência entre as orações. Se eu dissesse assim, Mateus saiu assim que eu entrei na sala. Primeira oração, Mateus saiu. Segunda oração, eu entrei na sala. Tá, mas Mateus saiu quando? Essa conjunção que nós usamos aí, assim que, tornou as duas orações, uma completando o sentido da outra. Mateus saiu, tá, em que momento? Assim que eu entrei na sala. Assim que eu entrei na sala, aconteceu o quê? Mateus saiu. Então, você tem aí orações que se completam, que são totalmente dependentes e que, portanto, são chamadas de orações subordinadas, que formam para a gente um período composto por subordinação. Então, retomando a ideia que nós vamos guardar é a seguinte, eu tenho ali duas orações. Nós vamos separar as duas orações e vamos começar a analisar a segunda oração a partir da conjunção. Então, foquem aqui comigo no exemplo. Comprou, primeira oração. Ele leu o livro. É como se eu dissesse, Carla comprou o livro, Carla leu o livro. Duas orações totalmente independentes. Vamos para a segunda. Nós descobrimos que ele mente. Nós descobrimos o quê? Que ele mente. Mas nós descobrimos precisa de um complemento. Que ele mente, que começa com a conjunção que, já é um conectivo que significa que tem alguma coisa anteriormente dita. Então, as orações subordinadas, elas iniciam-se por conjunções que já dão a ideia de continuação, que já dão a ideia para a gente de subordinação. Portanto, toda vez que vocês ouvirem a ideia, a expressão orações subordinadas, pensem que, se você separar, uma existe, a outra não. Elas são orações que só existem quando estão juntinhas ali, porque uma vai completar o sentido da outra. Até aqui, ok? Com as atividades vai ficar mais fácil da gente ir compreendendo isso aí. Mas o que eu preciso, a princípio, é que vocês guardem o conceito. Coordenadas eu posso separar, são independentes. Subordinadas eu não posso separar porque uma oração depende da outra. Certinho, então? Então, vamos passar para as atividades. Esse exemplo aqui eu já dei na aula passada para vocês. Vamos retomar aqui antes das atividades, só para vocês estarem lembrando. A Amanda saiu de casa, cedo de casa, porém chegou atrasada. O meu sujeito é o mesmo. Amanda saiu cedo de casa, Amanda chegou atrasada. Então, eu tenho aqui orações coordenadas, orações que podem ser separadas e que são independentes. Quando eu digo a menina correu para o quintal, assim que eu cheguei, você tem uma ideia de subordinação. A menina correu para o quintal. Tá, e aconteceu o quê? Assim que eu cheguei o quê? Observem que a primeira oração vocês até entendem que a menina correu para o quintal, você está afirmando. Mesmo que parece que tem mais alguma coisa para ser dito. Assim que eu cheguei. Tá, o que aconteceu aí? Mas se eu tirasse a conjunção aqui e colocasse eu cheguei, eu consigo entender. Mas aí eu chego aqui e digo para vocês, eu cheguei. Tá, da onde? Tem que ter mais alguma coisa, né? Se eu só dissesse para vocês, eu cheguei. Da onde? Para quê? Por quê? Então, observem que as orações, elas completam o sentido uma das outras. Portanto, são orações subordinadas. Lá no caderno de atividades de vocês, as atividades que se encontram nas páginas 21 a 24 vão estar revisando e relembrando para a gente essa ideia de coordenação e subordinação. Eu vou estar realizando as atividades com vocês. Vou explicar atividade por atividade, vou passando a resposta, vocês vão anotando. Se vocês não entenderam alguma questão, tiverem dúvida, peçam para eu poder parar, tá bom? Nós vamos estar fazendo as atividades juntos e estar identificando as orações subordinadas e coordenadas. Então, vamos lá. Leia o anúncio a seguir. Todo cachorro merece um lar feliz. O período
todo cachorro merece um lar feliz pode ser classificado como? Vamos lá, então. Eu tenho um único verbo aqui, porque eu tenho o sujeito todo cachorro, eu tenho o verbo merece, que merece alguma coisa, e eu tenho o complemento verbal, um lar feliz. Portanto, eu tenho um único verbo, uma única oração, que faz para mim com que o período seja classificado como um período simples, ok? Um único verbo, período simples. Essa já é a justificativa. Justifique sua resposta, pois o período é composto por um único verbo ou uma única oração. Então, para quem está anotando, o período é simples, justificando, pois ele é formado por um único verbo, uma única oração. Ok? Certinho? Então, continuando aí, questão de número 2. Não, letra C ainda, desculpa. No período analisado, qual é a função da expressão sintática, função sintática da expressão um lar feliz? Nós já até comentamos aqui, né? Todo cachorro é o sujeito, merece é o verbo. Quem merece, merece alguma coisa. Então, um lar feliz é o nosso complemento verbal. Os complementos verbais são chamados de objetos, diretos ou indiretos, não é isso? Se quem merece, merece algo, significa que o complemento não tem preposição. Portanto, um lar feliz é um complemento verbal, chamado para a gente de objeto direto. Então, complemento verbal, objeto direto. Questão 2. Assinale os termos que podem completar o verbo merecer, mantendo a chamada do anúncio como um período simples. Então, olha só. Todo cachorro merece. Quem merece, merece alguma coisa. Nesse caso aí, esse alguma coisa precisa ser um complemento que não tenha preposição. Ok? Então, é só um complemento, um objeto direto, sem preposição. E aí nós temos que manter o anúncio como um período simples. Então, todo cachorro merece amor. Ok. Merece alguma coisa. Amor, objeto direto. Todo cachorro merece abrigo, proteção e carinho. Ok. Pode ser também, porque eu continuo tendo complementos verbais, né, objetos diretos. Mesmo sendo, três coisas, nós temos aí a ideia de objeto direto. Todo cachorro merece que as leis o protejam de maus tratos. Essa não serve por quê? Porque o anúncio é um período simples. Se vocês observarem aqui, nós temos protejam, que é um outro verbo, então é uma outra oração. Então a terceira não pode ser. Todo cachorro merece alimentação adequada, merece algo. Então está correto também. Todo cachorro merece uma família que o adote. Opa, não pode porque adotar é verbo e o período tem que continuar simples. Está certinho, Julie? Primeira, segunda e última. Ok, pessoal? Então, lembrar que nós vamos completar mantendo o sentido lá do anúncio, portanto, precisa ser complementos verbais sem preposição. E não podemos usar uma outra oração, só complementos mesmo. Então, a primeira, a segunda e a penúltima. Questão de número 3. Crie complementos para o verbo merecer, de modo a construir períodos compostos por subordinação, conforme o exemplo. Período composto precisa ter mais de um verbo. Por subordinação, precisa ser composto por orações dependentes. Ou seja, só para ficar mais fácil para vocês, porque nós vamos ver isso mais à frente na aula de sexta-feira. Quando o período for composto por subordinação, porque será o próximo conteúdo que nós iremos estudar, por subordinação, substantivos, nós vamos usar a conjunção que. Nesse caso, ela é uma conjunção integrante. Lembram da função do que nós estudamos? O que pode ser um pronome relativo ou uma conjunção integrante. O que é essa conjunção integrante? É exatamente a conjunção que é usada
nos períodos compostos por subordinação e orações subordinadas substantivas. Então, só para ficar mais fácil nesse momento, porque nós ainda não estudamos as substantivas, vamos guardar o seguinte. Nesse momento, para formar os períodos compostos por subordinação, nós vamos utilizar a conjunção integrante que. Então, olha só. Todo cachorro merece. Quem merece, merece alguma coisa. Então, eu não posso completar só merece amor. Não posso completar só com amor. Eu preciso completar com uma outra oração. Então, todo cachorro merece que seu dono o trate com respeito. Observem no exemplo que nós usamos a conjunção que é integrante, e usamos o verbo tratar. Por isso, eu tenho uma segunda oração aqui. Isso diz para mim que esse período é composto por orações subordinadas. Porque se eu cortasse todo cachorro merece, a pergunta é o quê? Então, o segundo ele é um complemento da primeira. Só que não é um complemento só verbal, como um objeto, direto ou indireto. É uma oração que se transforma em complemento verbal. Por isso, é uma oração subordinada. Julie colocou aqui, todo cachorro merece que sua ração não falte nunca. Ok, tá certo, Julie. Porque você usou aqui o verbo faltar. Então, nós podemos completar aqui, ó. Todo cachorro merece que sua ração nunca falte. Todo cachorro merece que alguém o adote. Todo cachorro merece que alguém o dê carinho. Sempre colocando uma nova oração, sempre tendo a existência de um outro verbo. Todo cachorro merece que seu brinquedo seja macio. Correto, Júlio, certinho. Ok, pessoal? Todo mundo conseguiu entender aqui o que vai ser feito, então? Vou repetir as sugestões aqui. Vou ler até as duas da Julie aqui, ó. Todo cachorro merece que sua ração nunca termine, nunca falte. Todo cachorro merece que seu brinquedo seja macio. Todo cachorro merece que alguém o adote. Todo cachorro merece que alguém lhe dê carinho. Raquel colocou aqui muito boa também. Todo cachorro merece que as leis o protejam de maus tratos. Certinho, Raquel, porque você usou o verbo proteger, é uma segunda oração. Ok, pessoal? Então, nós formamos aqui período composto por subordinação, em que uma oração é dependente da outra. Questão 4. Assinale um X nos boxes que apresentam orações subordinadas em destaque. O que eu vou fazer para identificar se é subordinada ou coordenada? Eu tenho que observar se a segunda oração consegue existir sem a primeira. Então, eu tenho assim, ela afirmou que concordava com a decisão. Que concordava com a decisão. Tá. Completa o sentido de quê? Ela afirmou, porque quem afirma, afirma alguma coisa. Então, aqui no primeiro box, eu tenho uma oração subordinada. Tanto que eu tenho a conjunção que aí, né? Se tornando uma conjunção integrante. A ideia de conjunção integrante significa que a segunda oração integra o sentido da primeira. Por isso que a gente chama de conjunção integrante. Estudou bastante, portanto, foi aprovado no concurso. Vamos separar. Estudou bastante, foi aprovado no concurso. Tem sentido completo, são independentes. Portanto, segundo box nós não iremos marcar. Terceiro box, entreguei a tarefa e fui embora. Entreguei a tarefa, fui embora. Orações independentes. Eu entreguei a tarefa, eu fui embora. Então, nós temos orações coordenadas. E o quarto e último box diz assim, confirmaram que ele estaria aqui hoje. Vamos separar, confirmaram. O quê? Quem confirmou? Eu não sei. Que ele estaria aqui hoje. Tá, ele estaria para quê? Então, você só tem uma relação aí de compreensão, vamos dizer assim, porque as orações estão juntas. Então, esse que aparece para a gente é uma conjunção integrante que completa o sentido da primeira. Certinho, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Então, nós iremos marcar o primeiro box e o último box. Ok? Questão de número 5. Questão de número 5 diz assim, ó. Transforme os termos destacados nos períodos seguintes em orações subordinadas. Observe o exemplo. Bastante atenção a essa questão.
Desejo o seu sucesso. Observem que aqui eu tenho um período simples. Só tem um verbo, desejo. Quem deseja, deseja alguma coisa, então eu completei. Desejo o seu sucesso. Então você tem período simples. Mas ele pediu para a gente formar período composto por orações subordinadas. Então você precisa pegar essa segunda oração que está marcada. É isso que nós vamos fazer em todas as questões. Nós vamos pegar a segunda oração que está marcada, vamos colocar a conjunção que e vamos transformar em uma segunda oração. Então, ao invés de dizer o seu sucesso, eu coloquei o quê? Desejo que você tenha sucesso. O que eu fiz? Coloquei a conjunção integrante que e inseri o verbo. Quem deseja, deseja alguma coisa. No caso, eu desejo que você tenha. Então, eu inseri o verbo ter. É isso que nós vamos fazer nas demais orações. Então, vamos lá. Pressentir sua chegada. Pressentir que... Como vocês acham que ficaria? Pressentir que ele chegaria. Ou pressentir que você chegaria. Conseguiram compreender como está sendo feita essa questão? Vocês vão pegar a segunda oração, antes de começar, nós vamos colocar um que. E vamos transformar a ideia da segunda em um verbo. Então, eu pressenti sua chegada, eu pressenti que você chegaria. Eu peguei a ideia de chegada, que é um substantivo, e transformei no verbo chegar. Eu peguei a ideia de sucesso na primeira e transformei em ter sucesso, formando uma oração. Na letra B, o sucesso do projeto depende de seu esforço. O sucesso do projeto depende de que, eu já tenho D aqui, de que, isso aí, você se esforce. Muito bom, Maria Luísa, certíssimo. O sucesso do projeto, certíssimo, muito bom. Depende de que você se esforce. Nós já temos a preposição de aqui, tá? Então, nós vamos mantê-la. Eu compreendo a importância do tema. Eu compreendo que... E aí? Eu compreendo que o tema seja importante, ou que o tema é importante. Certinho, Julie? Eu compreendo que o tema seja importante, ou eu compreendo que o tema é importante. Como o tempo é presente aí, né? Tanto é, ou seja... Estão corretos. Eu compreendo que o tema seja importante ou que o tema é importante. Em sua fala, o mestre destacou o comportamento exemplar dos alunos. Nós vamos pegar a segunda parte aí, que é o complemento verbal, o complemento exemplar dos alunos, e transformar em uma nova oração. Em sua fala, o mestre destacou que... O que o mestre destacou? Que o comportamento dos alunos era exemplar. Porque se eles tinham um comportamento exemplar, a ideia é que era um comportamento exemplar. Então, repetindo, em sua fala, o mestre destacou que o comportamento dos alunos era exemplar. Porque destacou, passado, Julie. Entendeu? Destacou o que era. Nós usamos a mesma relação aí de verbo. Como ele não indicou que poderia mudar, então nós usamos a mesma relação. Anunciaram a sua saída. Anunciaram que você sairia. Muito bom. Anunciaram que você sairia. Ok. Certinho. Pessoal, alguma dúvida? Repetir alguma questão para alguém aí? Vou falar todas as frases como ficaram. Se alguém tiver perdido, confere aí então. Pressentir que ele chegaria. Ou você, pode ser você também, tá? Assim como na letra E. Poderia ser, na letra A, pressentir que você chegaria ou pressentir que ele chegaria. Letra B. O sucesso do projeto depende de que você se esforce. Letra C. Eu compreendo que o tema é importante ou que o tema seja importante. Letra D.
Em sua fala, o mestre destacou que o comportamento dos alunos era exemplar. E letra E, anunciaram que ele chegaria ou anunciaram que você chegaria. Tanto faz aí. Ok, então? Questão 6. Opa, sairia. Obrigado, Júlia. Anunciaram que você chegaria. Ok, Lara. Vamos esperar ver se ela consegue entrar novamente, né? Ok. Obrigado, Júlia. Anunciaram que você sairia. Questão 6. Leia as orações a seguir e faça o que se pede. Sônia saiu de casa cedo e foi às compras. Roberta afirmou que estaria aqui às 20 horas. O médico disse que me atenderia pela manhã. A pergunta é: as orações em destaque são coordenadas ou subordinadas? Explique o seu raciocínio. Nosso raciocínio será aquele de separar as orações e observar se elas são orações, independentes ou dependentes. Vamos separar a primeira. Sônia saiu de casa cedo. Sônia foi às compras. Se eu separar, são orações independentes. Portanto, letra A, orações coordenadas. Na letra B, Roberta afirmou: estaria aqui às 20 horas. Roberta afirmou o quê? Então, precisa do complemento, oração subordinada. O médico disse: me atenderia pela manhã. O que o médico disse? Quem me atenderia? Então, precisa do complemento aí. Então, nós vamos responder. A alternativa A, ou a letra A, é uma oração coordenada, enquanto as alternativas B e C são orações subordinadas. Nosso raciocínio: na letra A, as orações são independentes, enquanto nas alternativas B e C, as orações são dependentes. Ok? Perguntas? Dúvidas? Ok, então. Questão 7. Pessoal, digam para mim se estão acompanhando, que só quem está me dando ok ali é Maria Luísa, Júlia, os demais estão acompanhando. Lara, ok. Está dando para pegar, estão anotando. Meu objetivo não é só vocês anotarem a resposta. Vocês estão vendo que eu estou explicando as questões. Estão conseguindo acompanhar então, né? Ok. Beleza aí. Vários outros já deram um ok aqui, então estou acreditando que vocês estão acompanhando, que está tudo certinho. Questão 7. Transforme os períodos compostos em períodos simples. É parecido com aquela atividade que nós fizemos aqui atrás. Ó. Aqui nós tínhamos períodos simples para virar compostos. Agora nós temos os compostos para virar simples. Eu sabia que João era esperto. Então, eu cortei aqui, ó, eu sabia, primeira oração. Segunda, que João era esperto. Então, essa segunda oração, que João era esperto, ela tem que ser substituída por um complemento. Eu vou tirar o verbo. Então, ser esperto, né? João era esperto. Significa que João tem esperteza. Então, eu tenho que tirar o verbo ser, que aparece aqui, no caso era, e transformar aqui a informação, né? João era alguma coisa. Então, esperto vai se transformar em esperteza. Eu sabia da esperteza de João. Por que você usou um de? Porque quem sabe, sabe de alguma coisa. Então, eu vou pegar a primeira oração, eu sabia. De quê? Da esperteza de João. Deu para entender o raciocínio aqui? Pego a primeira oração e a segunda, ela se transforma em um complemento. Você retira o verbo. O advogado queria que o réu fosse absolvido. O advogado queria o quê? O advogado queria... Vamos ver quem vai acertar essa daí. Respondam lá no chat. A absolvição do réu. Certíssimo, Julie. O advogado queria a absolvição. Só faltou o VI, tá? O advogado queria a absolvição do réu. Vou escrever a palavra aqui para vocês anotarem. Absolvição do réu. Continuando. Vou dando um tempinho para dar tempo de vocês estarem anotando, tá? É absolvição mesmo. Certíssimo.
Desejamos que você vença. Desejamos o quê? Se você vence, a sua vitória. Muito bom. Desejamos a sua vitória. Se eu desejo que você vença, eu desejo a sua vitória. Certíssimo, Raquel e Julie. Desejamos a sua vitória. Letra C. O médico percebeu que o paciente estava melhor. O médico percebeu... Só um momentinho. Calma aí um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram aqui. Já liberei aqui, mas não apareceu o pedido dele não, tá? Quem me falou aqui é Nairi, que pediu agora. Eu estou liberando conforme vai aparecendo. Pede para ele tentar entrar de novo, Noemi, que eu vou liberar. Tá bom? Continuando aqui. Agora que ele pediu, ó. Tá liberado. O médico percebeu que o paciente estava melhor. E certinho, Júlio, o médico percebeu a melhora do paciente. Ok. Maria Luísa já tinha respondido, Raquel também. Certíssimo. O médico percebeu a melhora do paciente. D. Notei que você estava preocupado. Notei, quem nota, nota algo. A sua preocupação. Certíssimo. Notei a sua preocupação. E a última, confirmamos que iríamos ao evento. Confirmamos, quem confirma, confirma algo. Confirmamos a nossa ida ao evento. Ida aí não é verbo, tá? Confirmamos a nossa ida. Ida aí é um substantivo abstrato ao evento. Você transformou o verbo ir no substantivo abstrato ida. Vou repetir todas as orações se alguém perdeu alguma, hein? O advogado queria a absolvição do réu. Desejamos a sua vitória. Só um momentinho, Maria Luísa, já vou te responder. O médico percebeu a melhora do paciente. Notei que você estava preocupado. Então, notei a sua preocupação. Confirmamos a nossa ida ao evento. Presença no lugar de ida, mas aí, Maria Luísa, para ser presença, deveria ser confirmamos que você estaria presente, entendeu? Porque como ele usou o verbo iríamos, do verbo ir, então você tem que transformar o verbo no substantivo. Se fosse confirmamos que você estaria presente, aí pode ser confirmamos a sua presença, ok? Por isso que nós usamos ida ao evento. Ok, pessoal? Dando continuidade, então, questão de número 8. Leia a tirinha de Armandinho e faça o que se pede. Tirei 10. Essa daqui é boa, hein? Conheço um monte de gente assim. Tirei 10 em português e matemática. Parabéns, filho. Eu sabia que você iria conseguir. Foi 6 em português e 4 em matemática. Tem gente que tira 10 em português, matemática, história, geografia e ciências, né? Mas vamos lá. Primeira pergunta é uma questão simples de interpretação. Explique o que provoca o humor da tira. O humor é exatamente no fato do pai achar que ele tirou 10 em cada matéria, em cada disciplina, e não somando as disciplinas, né? Esse seria o humor, né? Humor negro, vamos dizer assim. Para o pai foi humor negro, né? Quantas orações há no primeiro quadrinho? Primeiro quadrinho é tirei 10 em português e matemática. Quantas orações nós temos aqui? Uma, porque nós só temos um verbo, que é tirei. Então, nosso único verbo é esse aqui, ó, tirei. Portanto, uma oração. Classifique, então, o período do primeiro quadrinho. Muito bem, Júlio. Se só temos uma oração, período simples. Então, repetido na letra B, uma oração. Na letra C, período simples. Sobre a frase nominal. Parabéns, filho. É correto afirmar. Vamos lá. O ponto de exclamação foi usado indevidamente. Observem que ele está enfatizando, ele está parabenizando. Então, parabéns, filho.
Então, dessa forma, esse ponto de exclamação demonstra para a gente uma interjeição, né? Parabenizando, de felicidade, né? Parabéns, por isso o ponto de interrogação está correto. A melhor pontuação da frase seria parabéns, filho? Não é uma pergunta, é uma afirmação. A frase estaria adequadamente pontuada se houvesse uma vírgula depois de parabéns. Por quê? Valendo um pontinho extra para quem me responder por que a oração estaria correta se eu colocasse uma vírgula depois do parabéns. Quem quiser responder pode abrir o microfone. A resposta correta é a terceira. Por que a frase estaria adequadamente pontuada? Nós já estudamos, hein? Se houvesse uma vírgula depois de parabéns. Não é por isso, Julie. Julie sugeriu que seria uma frase nominal. Não é isso. Vamos lá. Ok, Raquel, daqui a pouco eu falo. Alguém tem alguma sugestão? Tá na ponta da língua, Julie? Vou dar uma dica. É um termo da oração que nós já estudamos e que ele existe porque ele aparece com a vírgula. Por que é necessário ter a vírgula? Não, Maria Chagas, não é. Dou-lhe uma. Vamos, gente, é um termo da oração que nós estudamos. Não, Caio, não é. É um termo da oração. Vocês estão falando classe gramatical. Conteúdo que nós estudamos assim que a gente entrou no isolamento. Dou-lhe uma. Muito bem, Julie! Certíssimo! É um vocativo. Todo vocativo existe porque você tem a vírgula que dá uma pausa, sinalizando a presença da pessoa com quem você está conversando. Nós vimos tem um tempinho, Julie, mas essas coisas a gente não esquece, né? Então vamos lá. Parabéns, filho. Filho é o nosso vocativo. Vocativo é aquele termo da oração que nós usamos para sinalizar, para indicar com quem eu estou falando. É como se eu dissesse assim: ei, meninos, vamos lá, oitavos anos. Então, oitavos anos, meninos, é o nosso vocativo. Pode aparecer no começo da oração, no final, que a vírgula está presente. Eu poderia dizer, filho, vírgula, parabéns. Também estaria correto. Se eu dissesse, ei, vírgula, filho, vírgula, parabéns. No meio da oração, eu teria duas vírgulas. Todo vocativo é marcado pela presença de vírgula, ok? Então, vou até anotar o nome de Julie aqui, que acertou. Marquem aí, então, a última e coloquem essa afirmação aí na frente. Filho é um vocativo. Certinho? Continuando aí, então. Letra E. Quantas orações há em eu sabia que iria conseguir? Nós vamos contar o número de verbos ou locuções adverbiais. Então, sabia, a primeira oração corta aqui, ó, eu sabia. E a segunda oração ela é formada por uma locução verbal, iria conseguir. É como se eu dissesse, eu sabia que conseguiria. Então, ele usou a locução verbal, iria conseguir. Portanto, eu tenho duas orações. No período mencionado no item E, identifique qual é a oração principal. Eu sabia. Qual é a oração subordinada? Que iria conseguir. Ué, por que a segunda é sempre a subordinada? Nesse caso aqui, pode acontecer das orações aparecerem na ordem invertida. Mas nesse caso aqui, que iria conseguir complementa a ideia da primeira. Portanto, a oração subordinada que iria conseguir. No terceiro quadrinho, o verbo foi poderia ser substituído por. Aí nós vamos voltar lá na tirinha que diz assim, ó.
foi 6 em português e 4 em matemática. Então, é como se ele dissesse, obtive, muito bem, Caio, obtive 6 em português e 4 em matemática. Ok, pessoal, até aqui? Dúvidas? Então, aguardem um momentinho, estou encerrando e já vou falar com vocês, tá? Bom dia mais uma vez, oitavos anos, reiniciando, né, a gravação aí, dando continuidade à nossa aula. Então, continuando a analisar os períodos compostos por coordenação ou por subordinação. Nós vamos agora para a apostila número 3, páginas 16 a 18. Faremos também algumas atividades, já iniciando a formação do conceito de orações subordinadas substantivas. As questões que se encontram na página 16, elas são referentes a 2 anúncios publicitários, né, 2 campanhas publicitárias que se encontram na página 15. Então, começa assim, ó, leia com atenção as 2 campanhas publicitárias a seguir e faça o que se pede. Na primeira, eu tenho uma campanha da Prefeitura de São Paulo, vocês estão vendo aqui, né, SP Invisível, então São Paulo Invisível. Leve uma blusa a mais na bolsa e aqueça quem tem frio. Então, é uma campanha incentivando as pessoas a ajudarem esses moradores de rua que sentem frio, né, no momento em que a temperatura cai demais. E na segunda eu tenho animal de estimação não é brinquedo, dê amor para o seu, que já é uma campanha da Prefeitura de Curitiba. Observe que todas as 2 campanhas publicitárias trabalham com a ideia de cuidar de alguém. Na primeira, nós temos o cuidar das pessoas que vivem em situação de moradores de rua, né? E na segunda, uma campanha para cuidar dos animais. Partindo desse princípio, vamos lá. Compare a campanha publicitária do movimento SP Invisível, que é São Paulo Invisível, a da Prefeitura de Curitiba. Pode-se afirmar que ambos os textos têm objetivos comerciais visando ao lucro ou pretendem convencer o público a adotar determinado comportamento. A segunda, né, fica bem nítido para a gente que na primeira é a mudança com relação ao olhar para os moradores de rua e a segunda com relação a cuidar dos animais. Então, é a segunda afirmação. Em qual texto a imagem é mais bem utilizada como meio de persuadir o público-alvo? Justifique sua resposta. Vamos lá, então. Vamos voltar aqui para a análise das 2 imagens. Qual das 2 causou um maior impacto em vocês e objetivou despertar sentimentos de amor, de piedade, um a mais do que o outro? Qual das 2 campanhas, qual das 2 imagens, desculpa, mais sensibilizou vocês? A segunda. Deveria ser as 2, né? Ou talvez até mais a primeira. Mas por que a segunda sensibilizou mais? Porque na segunda nós temos vários animaizinhos, no caso, vários cachorrinhos, e o olhar do cachorrinho, com aquele olhar de cachorrinho, né, pidão, pedindo, por favor, me ajude. Então, na segunda, você tem ali uma preocupação em colocar na imagem, principalmente nos olhos do animalzinho ali, a ideia de piedade, de dó. Então, você poderia dizer que há também a semelhança entre o cachorro e os bichinhos de pelúcia, como se eu estivesse chamando a atenção. Você tem tanto bichinhos de pelúcia em casa, tantos brinquedos, troque os brinquedos por um animalzinho de estimação. Então, despertou aqui maior emotividade, né? Maior emoção. Então, em qual texto a imagem é mais bem utilizada como meio de persuadir o público-alvo? A segunda, devido ao olhar do cachorrinho aí, de tristeza, né, de abandono, e até mesmo a associação do pet com bichinhos de pelúcia. Certo? Podemos continuar? Porque nas campanhas publicitárias, a linguagem não verbal é, em geral, mais eficiente do que a verbal. Se a gente observar aqui, a linguagem não verbal, nesse caso, são as imagens. Na primeira, foi enfatizado mais a mensagem, as palavras, do que a imagem no canto. Talvez, ao invés de fazer um desenho, eles pudessem ter usado pessoas, né, naquela situação, fotografias, imagens mesmo, mais reais.
E a gente observa que na segunda, que foi feita uma foto, e sobre a foto, né, foi postada a informação, houve uma maior sensibilidade do leitor. Então, a gente observa que o texto não verbal, ele acaba se tornando, na maioria das vezes, mais eficiente do que a própria linguagem verbal. Por quê? Porque a ilustração, a imagem, né, o rosto, a expressão chama mais atenção do público, ok? Porque a imagem, a expressão facial chama mais atenção do público. Questão de número 42. Campanhas publicitárias precisam recorrer a textos curtos e objetivos. Quantos períodos há no texto da campanha São Paulo Invisível? Por que precisam ser períodos curtos e objetivos? Porque se você fizer um texto muito longo, um período muito longo, a pessoa que está lendo, né, fica cansada com aquilo ali, ela não consegue raciocinar e a mensagem não entra rapidamente. Então, precisam ser mensagens assim, rápidas, que você leu, compreendeu e absorveu, né? Leu, compreendeu e absorveu a mensagem. Então, quantos períodos nós temos aqui na campanha São Paulo Invisível? Nós vamos contar pelos verbos. Leve uma blusa a mais na bolsa e aqueça quem tem frio. Quantos períodos nós temos? 2. Não é isso? Leve e aqueça. Então, eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 períodos. E no texto da campanha de Curitiba, animal de estimação não é brinquedo. Ah, só um momentinho, Julie. Ok. Leve uma blusa a mais na bolsa. Verbo leve. Aqueça. São 3 verbos, é verdade. Tem. Nós temos o verbo tem também. Então, a primeira oração é leve uma blusa a mais na bolsa. Cortou aqui. E aqueça. Segunda, quem tem frio. Terceira. Obrigada, Julie. Certíssimo. Nós temos aqui, então, 3 períodos, né? 3 períodos simples, 3 orações. Ok? Enquanto na segunda, nós só temos um período. Um período simples, porque só temos uma oração. Um único verbo, que é o verbo é, do verbo ser. Tá? Esse dê amor para o seu ali, ele não é o título da campanha, tá, pessoal? Ele é só uma informação a mais, uma legenda. Então, nós estamos analisando o título ali, no texto mesmo da campanha. Então, repetindo, na primeira nós temos 3 períodos e na segunda nós temos um período. 43. Releia o texto da campanha São Paulo Invisível. Leve uma blusa a mais na bolsa e aqueça quem tem frio. Quantas orações compõem o período acima? Nós já até analisamos, né? 3. Qual termo possibilitou a união dessas orações em um único período? Qual termo possibilitou a união dessas orações em um único período? Certíssimo, Julie. A conjunção e, o conectivo e que apareceu aqui, ó. Releia o texto da campanha da Prefeitura de Curitiba. Animal de estimação não é brinquedo. Dê amor para o seu. Quais são os verbos presentes no período acima? Observem que agora ele já pegou o tema e a informação de baixo, que seria o nosso título e uma linha fina. Então, agora ele já pediu para a gente analisar tudo. Quantos verbos nós temos aqui? 2. É e de. Ok? É do verbo ser e de do verbo dar. Esses períodos são períodos simples ou períodos compostos? E aí, são períodos simples ou períodos compostos? Quando nós analisamos os 2 textos, nós identificamos, muito bem, Júlio, nós identificamos 2 verbos. Então, eu tenho 2 orações, 2 períodos. Só que se vocês observarem, eles não estão ligados. Você tem animal de estimação não é brinquedo, ponto. Dê amor para o seu, que é o segundo. Então, esses períodos são períodos simples. Por quê? São independentes e não se ligam por conjunção nenhuma. Entenderam? No primeiro caso aqui em cima, ó, nós temos o ezinho unindo as 2 orações.
No segundo caso, nós temos orações que formam períodos simples. São formadas, colocado um ponto final para finalizar a primeira oração. Então, nós temos 2 períodos, mas 2 períodos simples. Alguém tem dúvida com relação a isso? Repetir para alguém por que são períodos simples? Não, né? Reescreva as 2 orações, transformando-as num período composto. Então, o que nós vamos fazer? Juntar as 2 orações. Então, nós vamos tirar esse ponto que tem aqui e inserir uma conjunção. Eu poderia dizer, animal de estimação não é brinquedo, vírgula. Portanto, dê amor para o seu. Portanto, seria uma ideia de conclusão. Então, animal de estimação não é brinquedo, vírgula. Logo, dê amor para o seu. Animal de estimação não é brinquedo, vírgula. Por isso, dê amor para o seu. Então, nessas 2 orações aqui, nesse período composto que nós formamos, a conjunção que deve ser usada tem que dar para a gente uma ideia de conclusão. Tem que ser uma conjunção conclusiva, em que as orações irão se encontrar, mas uma vai concluir o raciocínio da outra. Então, você pode usar portanto, por isso, logo. Qualquer uma das 3 indica para a gente a ideia de conclusão. Repetir para alguém ou tudo ok? Tudo certo? Ok. Questão de número 45. Opa, voltei. Leia o período a seguir. Os defensores dos direitos dos animais mencionaram que o homem moderno é arrogante. Circule os verbos presentes no período. Já está até circulado aí para vocês. Mencionaram e é. Se a gente for separar as 2 orações, eu tenho os defensores dos direitos dos animais mencionaram. Cortei a primeira oração. Que o homem moderno é arrogante. Observe que quem menciona alguma coisa. Então, se eu cortasse aqui, a oração fica incompleta. Então, circulei os verbos. Ok. Considerando o número de verbos, esse período é simples ou composto? Período composto. Tenho 2 verbos, eles estão juntos, estão unidos, porque eu tenho o que como conjunção integrante. Transcreva separadamente as orações que compõem o período analisado. Então, nós vamos só tirar o que agora e vamos transformar em 2 orações independentes. Os defensores dos direitos dos animais mencionaram. Ponto. Essa é a primeira oração. O homem moderno é arrogante. Estão vendo como que nós fizemos? Então, a letra C. Estamos transcrevendo as 2 orações separadamente. Então, repetindo. Os defensores dos direitos dos animais mencionaram. Ponto. Terminou aí. Mesmo que está incompleto, termina aí. Segunda oração. Nós vamos retirar o que, tá? Que o que é a conjunção integrante. Vamos copiar a segunda oração. O homem moderno é arrogante. A experiência de separar as 2 orações foi bem sucedida? Elas têm sentido separadas? Explique sua resposta. A experiência de separar as orações foi bem sucedida? Não. Elas têm sentido separadas? A segunda sim, a primeira não. Por quê? Porque nós temos aqui um período composto por subordinação. Quando as orações são subordinadas ou o período é composto por subordinação, não tem como a gente separar. Vou repetir o raciocínio aqui. Na letra C, nós separamos, mesmo que não tenha sentido, nós separamos, porque eu sei que a primeira oração termina ali, tem o verbo, tem a informação. Os defensores dos direitos dos animais mencionaram, terminou aqui. Segunda, o homem moderno é arrogante. Letra D, a experiência foi bem sucedida? Não. Elas têm sentido separadas? A segunda sim, a primeira não. Por quê? Porque são orações que formam um período subordinado. Ou porque são orações subordinadas. Ok, pessoal? Dúvida? Pergunta até aqui? Lá em cima? Aqui é composto, Caio. Caio que perguntou aí, período é composto. Ok? É composto porque você tem 2 verbos, ó, e as orações estão unidas formando um período composto. Ok. Questão de número 46.
Relacione as colunas conforme a classificação dos períodos. Eu tenho letra A para período simples, um único verbo. Letra B para período composto por coordenação, ou seja, orações que podem ser separadas, que são independentes, que possuem sentido completo. E letra C, período composto por subordinação, orações que são dependentes, que não podem ser separadas. Em São Paulo, são mais de 15 mil moradores de rua e esse número sobe a cada ano. Vamos separar a primeira oração. Em São Paulo, são mais de 15 mil moradores de rua. Cortei aqui. Segunda, e esse número sobe a cada ano. Observem que eu cortei a primeira logo depois de moradores de rua, porque em São Paulo é uma adjunta adverbial, nós já estudamos. Então, a oração seria, são mais de 15 mil moradores de rua, porque o verbo é são. Na segunda oração, o verbo é sobe. Então, a segunda oração começa aqui, ó, esse número sobe a cada ano. Eu uni as duas orações por meio de uma conjunção, que foi a conjunção e. E aí, vocês acham que o período é coordenado ou subordinado? O que vocês marcariam? Já sei que não é simples, não pode ser letra A. Certinho, Júlia, é um período coordenado. Porque, certinho, Raquel, coordenado, letra B, porque são orações independentes. Eu poderia dizer, em São Paulo são mais de 15 mil moradores de rua, passei a informação. Esse número sobe a cada ano, passei a informação também. Ok? Até porque esse, né, está sinalizando que alguma coisa vai ser dita, então a informação poderia vir a seguir. Temperaturas extremas impõem ao organismo um estresse físico e exigem maior quantidade de energia. Vamos ver quantos verbos tem. Impõe, exigem. Então, a letra A já está descartada. É período composto. Vamos entender se é coordenado ou subordinado. Temperaturas extremas impõem ao organismo um estresse físico. Cortei a primeira oração aí. Temperaturas extremas impõem ao organismo um estresse físico. Cortei. Segunda, exigem maior quantidade de energia. Observem que o sujeito é o mesmo. São as temperaturas que impõem, são as temperaturas que exigem. Então, você tem duas informações. Duas orações independentes. Letra B. Período composto por coordenação. Então, B e B de novo. Um agasalho impede que a falta de energia se torne um problema mais grave. Vamos contar os verbos. Impede, torne. Dois verbos. Então, a letra A está descartada também. Um agasalho impede. Cortei a primeira oração. Impede o quê? Aí a segunda oração começa. Que a falta de energia se torne um problema mais grave. Só que quando nós separamos as duas orações, vocês observaram que a primeira, ela fica vaga. Um agasalho impede o quê? Você precisa do complemento da segunda para a primeira ter sentido. Certinho, Júlia? Então, você tem aqui um período composto por subordinação. As orações subordinam-se, completam-se. Então, letra C. Ontem, os moradores de rua se aproximavam uns dos outros. Buscavam marquises e espantavam o frio com barracas, papelões, cobertores e lonas pretas. Vamos identificar os verbos. Aproximavam, buscavam e espantavam. 3 verbos, então ele é composto. Vamos separar para a gente ver se é coordenação ou subordinação. Ontem os moradores de rua se aproximavam uns dos outros. Cortei a primeira oração. O sujeito é o mesmo, os moradores. Segunda oração, os moradores buscavam marquises. Cortei a segunda oração. Terceiro, os moradores espantavam o frio com barracas, papelões, cobertores e lonas pretas. Se vocês observaram, eu não tenho a presença de conjunção nenhuma, mas as orações são independentes. Então, são orações coordenadas, certinho, Ju, e o período é composto por coordenação. Lembrando que nós já estudamos, nós temos as coordenadas sindéticas, que possuem conjunções, e as assindéticas, que são essas daqui, ó. São orações independentes, formam um período coordenado, mas não possuem conjunção, só possuem vírgula. Ao invés de eu dizer assim, ó, Julie chegou e puxou a cadeira, mas não sentou. Eu diria, Julie chegou, vírgula, puxou a cadeira, vírgula, não sentou. Eu tirei as conjunções.
mas eu tenho um sentido completo. Então, eu tenho orações coordenadas, portanto, orações independentes. E a última, na cidade de São Paulo, nesta segunda-feira, o frio castigou os moradores de rua. Observem que eu tenho um único verbo, castigou. Na cidade de São Paulo, é um adjunto adverbial de lugar. Nesta segunda-feira, é um adjunto adverbial de tempo. A nossa oração começa ali, ó. O frio castigou os moradores de rua. O frio, sujeito, castigou o verbo. Complemento, os moradores de rua. Só tem um verbo, período simples. Então, passando a ordem, B, C, A. Repetindo, B, C e A. Ok? Dúvidas, perguntas? Até aí? Ok. Antes da gente dar continuidade na página 18, eu quero que vocês passem a apostila de vocês, as páginas da apostila, lá para a página 40. Não está projetado aqui, tá? Eu não tenho esses slides, então eu preciso que vocês acompanhem comigo. Página 40 da apostila de vocês. Abriram aí? Ok. Eu até pedi para vocês estarem fazendo essa atividade na aula de amanhã, né, no planejamento de amanhã, mas vamos entender aqui porque o que é a nossa conjunção integrante, ela vai nos auxiliar a responder a próxima questão, que é a questão 47, que eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque nós já iremos introduzir as orações subordinadas substantivas. Então, lá na página 40, nós temos assim, ó, as funções do que. Só acompanhem comigo, e não temos slides. O que, a gente já sabe, acompanhando no quadrinho cinza, que ele é uma palavra muito versátil, ou seja, ele aparece em diversos momentos. Ele pode funcionar como um pronome relativo. A menina de que te falei acabou de chegar. Então, esse que, né, relacionando a palavra menina ao verbo falei. Então, eu tenho o que como pronome relativo. O que pode ser também uma conjunção explicativa. Não demore, que não gosto de esperar. Nesse caso, o que está explicando o motivo. Mesmo que pareça que falta alguma coisa, né? Porque a gente usaria porque, o que é uma abreviação e deu para mim a ideia de conjunção explicativa. E o que vai funcionar ainda como conjunção integrante. Quando que ele será conjunção integrante? Quando ele estiver formando um período composto por subordinação. Como apareceu aqui, ó. Um agasalho impede que a falta de energia se torne. Observem que se eu cortar a minha oração, um agasalho impede. O quê? Esse que aparece aí, ele está unindo as duas orações. Ele está fazendo com que a segunda oração integre, por isso que é conjunção integrante, integre o sentido da primeira. Complete, portanto, o sentido da primeira. Por isso que a gente disse que o que é uma palavrinha versátil, porque ele pode aparecer como pronome relativo, ele pode aparecer como conjunção explicativa e ele pode aparecer como conjunção integrante. Então, partindo dessa ideia, a questão 8 diz assim, ó, circule nas orações abaixo os termos que estão sendo retomados pelas palavras destacadas. Então, eu tenho Creative Books, mesma editora que prepara para março o lançamento da história de vida do fenômeno sertanejo Luan Santana. Era pela falta que sentia do pai. Então, na primeira oração, eu tenho que prepara. O que está relacionando qual palavrinha aí? Está fazendo relação com qual palavrinha já dita anteriormente? Editora, não é isso? Quem prepara? Editora. Então, circulem aí a palavra editora. Na segunda, eu tenho era pela falta que sentia. Que sentia. Sentia o quê? Falta. Então, na segunda oração, a palavrinha que nós vamos circular é o falta. Voltando ao nosso raciocínio, se eu tenho o que relacionando partes de uma oração, eu posso dizer que o que funciona como pronome relativo.
Toda vez que ele estiver fazendo relação entre partes de uma oração, o que é um pronome relativo. Então, repetindo, na questão 8, nós vamos marcar editora, né, circular e falta. E na questão 9, o que é um pronome relativo. Analise esta oração. O público considera que a autobiografia desse artista é interessante. Trata-se de um período simples ou composto? Justifique sua resposta. Vamos contar os verbos. Considera e é. Eu tenho 2 verbos. Eu tenho um único período porque eles estão unidos aí, né? As orações estão unidas por meio da conjunção que. Então, é um período simples ou composto? Composto, porque possui 2 orações. Ok? Qual é a função, então, da palavra que nesse texto, nesse período? Se lá nas primeiras questões, né, na 8 e 9, nós vimos que o que funcionou como pronome relativo, relacionando informações, agora nós temos o que unindo 2 orações. Portanto, o que é uma conjunção integrante. Então, resposta da B, conjunção integrante. Ok, pessoal? Estão acompanhando? Sim? Beleza. E a última questão em que nós vamos ter frases utilizando aí o que e nós vamos identificar se é pronome relativo ou se é conjunção. Podem ir respondendo lá no chat para mim, tá? Relacione as colunas de modo a classificar, né, o que como A para pronome relativo, B para conjunção integrante. Na margem esquerda do rio Tietê, mais de 300 barracos se amontoavam no terreno que era considerado como favela do Canindé. Esse que aparece aí, ele está relacionando partes da oração ou está unindo orações? O que vocês acham? A ou B? Pronome relativo. Muito bem, Júlia. Então, letra A. Ó, terreno que era conhecido. Quem era conhecido? O terreno. Então, estamos relacionando. Se vocês quiserem passar o marca-texto, só para vocês entenderem a relação, você tem terreno relacionando-se com o verbo conhecido, tá? Próximo. Entre dezembro de 1960 e fevereiro de 61, fortes chuvas fizeram o rio transbordar e castigaram os moradores que foram todos retirados do local e realocados no Jabaquara, um conjunto habitacional. Nós temos o que novamente? E aí, ele está relacionando, sendo, portanto, um pronome relativo, ou ele está unindo orações? O que vocês acham? No segundo caso. Oi? Pronome novamente. Isso aí, porque você tem ó, moradores que foram retirados. Então, você tem quem foram retirados? Moradores. Então, vocês podem marcar aí com marca-texto moradores e retirados, que são os elementos que são relacionados aí. Próximo. Na época, os jornais noticiaram que o exemplo da favela do Canindé deveria ser seguido em outros locais de São Paulo. Vamos ver se dá para relacionar. Exemplo, se ligando a noticiário. Não é pronome relativo, é conjunção. Os jornais noticiaram, primeira oração, noticiaram o quê? Que o exemplo da favela do Canindé, então, são orações subordinadas. Então, letra B, conjunção integrante. E a última, a maioria das pessoas nem imagina que o Parque do Ibirapuera já foi uma área de ocupação irregular. Em 1952, viviam ali 204 famílias abrigadas em 186 barracos. Nós temos novamente o que? A maioria das pessoas nem imagina que. Não é pronome relativo, é conjunção novamente. Então, eu tenho a primeira oração e a segunda. O Parque Ibirapuera já foi, é um complemento da primeira. Portanto, conjunção integrante. Alguém ainda tem dúvida com relação a identificar quando é um pronome relativo e quando é uma conjunção integrante? A resposta aqui da 11 ficou assim, ó. A, B, B. Então, os 2 primeiros são pronomes relativos e os 2 últimos são conjunções integrantes. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Alguma pergunta? Sim ou não? Respondam aí para mim se está tudo ok. Questão de número 47 diz o seguinte.
Os períodos a seguir são compostos por subordinação. Então, ele já está afirmando. Qual é a função sintática exercida pela oração sublinhada? Olha só o que ele está afirmando. Todos os períodos que nós vamos analisar abaixo possuem orações subordinadas, ou seja, uma oração depende da outra. E ele ainda está afirmando que a oração subordinada ela tem uma função sintática. Ou seja, quando ela completa o sentido, ela pode funcionar como sujeito, como objeto direto ou como objeto indireto. Quando a gente começar a analisar as orações subordinadas substantivas, nós vamos ver que essa segunda oração que é subordinada, porque até então, vou voltar só um pouquinho aqui, até então nós estamos o quê? Identificando que há uma oração subordinada. Ó. Os defensores dos direitos dos animais mencionaram que o homem moderno é arrogante. Pensem aqui comigo, estão acompanhando na questão 45, que eu voltei um pouquinho aqui? Pensem o seguinte, os defensores dos direitos dos animais mencionaram, cortei aqui. Quem menciona algo, não é isso? Então, raciocinam aí. Se quem menciona algo, esse algo é um complemento do verbo mencionar, não é verdade? Significa que um complemento verbal sem conjunção, ele é classificado de... Como que a gente classifica? Quem menciona algo. Então, esse algo é o complemento verbal, né, do verbo mencionar. Como que é chamado o complemento verbal que não tem preposição? Objeto direto, ok. Então, eu poderia dizer que toda essa segunda oração funciona para mim como objeto direto. Não consegui entender. Vamos lá novamente. Os defensores dos direitos dos animais mencionaram. Essa é a nossa primeira oração. Por que eu cortei aqui? Porque o que é a nossa conjunção integrante, apareceu aqui, ó. Então, a primeira oração ela está antes da conjunção. A conjunção ela é a nossa ligação, nosso elo entre as orações. Então, cortei. Os defensores dos direitos dos animais mencionaram. Se eu cortasse a oração aqui e não tivesse mais nada, qual é a primeira pergunta que vocês me fariam? Mencionaram o quê? Porque o verbo mencionar é um verbo transitivo direto. Quem menciona alguma coisa. Se ele é um verbo transitivo direto, significa que o complemento será chamado de objeto direto. Então, nesse caso aqui, a segunda oração, que o homem moderno é arrogante, é uma oração que dá para a gente a ideia de objeto direto. Conseguiram entender o porquê? Porque toda a segunda oração completa o sentido do verbo mencionar. Se eu dissesse assim, tenho esperança de que o Natal chegue logo. Exemplo, quem tem esperança de alguma coisa, não é verdade? Então, eu tenho esperança. Preciso do complemento. Quando completa um nome, é chamado de quê? Complemento verbal. Então, a segunda oração, de que o Natal chegue logo, completa a palavra esperança. Então, agora é um complemento nominal. Eu só quero que vocês relembrem tudo que nós já estudamos. Objeto direto, objeto indireto, isso é conteúdo do ano passado ainda. Esse ano nós estudamos os complementos nominais e o aposto, que serão utilizados agora para classificação. Nós vamos retomar a ideia desses termos. Mas o que eu quero que vocês entendam é que toda oração subordinada significa que aquela oração ela tem uma função na oração. Ela está completando, dando ideia de ser um objeto direto, um objeto indireto, um complemento nominal, um aposto. Sempre tem uma ideia em cima da segunda oração, que é o que acontece nessa questão 47. Olha só, os voluntários desejavam que a lei de proteção aos animais de rua fosse amplamente divulgada pelo país. Vamos cortar a primeira oração. Os voluntários desejavam. Quem deseja alguma coisa. Então, se o verbo desejar é um verbo transitivo direto, significa que toda a segunda oração, ela tem função para a gente de quê?
objeto direto. O que nós temos que estar fazendo agora? Pegando a segunda oração, que tem início com o que, e identificar a função sintática. É isso que nós vamos fazer a partir de agora. É importante que não maltratemos os animais. É importante algo, não é isso? É importante algo. Só que se vocês observarem, a oração está na ordem invertida. É como se eu dissesse, algo é importante. Por que você inverteu? Porque nós já sabemos que a ordem da oração é primeiro o sujeito, depois o verbo. Então, o certo deveria ser, algo é importante. Quando eu organizo a oração, o algo tem para a gente função de sujeito da oração. Sabemos que várias instituições defendem os animais. Sabemos o quê? Quem sabe, sabe alguma coisa. Então, esse alguma coisa completa o verbo saber. Portanto, não tem preposição, é um objeto direto. Na letra D, os animais necessitam de que seus donos sejam responsáveis. Os animais necessitam de quê? Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, a segunda oração tem função para a gente de objeto indireto, porque completa o verbo usando a preposição. E na última, é fundamental que os animais sejam tratados com respeito e amor. É fundamental algo, não é isso? Então, organizando a oração, algo é fundamental. Portanto, a segunda oração tem função de sujeito. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Aguardem só um momentinho. Estou encerrando e quero conversar com vocês.